Crítica ao programa de Paulo Guedes. O único tema de Paulo Guedes é a reforma da Previdência. Levanto essas interrogações. Primeiro, afirma Paulo Guedes que a reforma deve economizar em 10 anos 1,2 trilhão, 120 bilhões anuais. Mas aonde estão, senhor Paulo Guedes, as planilhas demonstrativas? Nos primeiros 2, 3 ou 4 anos, o INSS vai continuar pagando as aposentadorias, mesmo que a reforma revogasse os direitos adquiridos, verba gratia das mulheres quando faltassem apenas 1 ou 2 ou 3 anos para a aposentadoria, as despesas com já aposentados continuariam. Mesmo que ocorresse uma inflação de 20% anuais e não se reajustassem os proventos dos aposentados, ainda assim as despesas permaneceriam. Apresente as planilhas e que alguém formado nos cursos de ciências contábeis e atuariais consiga decifrá-las. E se a quase totalidade dos que entram ou retornam ao mercado de trabalho optarem pela capitalização, a arrecadação do INPS deve diminuir. E se a grande maioria preferir o sistema atual, a reforma não cumprirá os seus objetivos. No dizer de Paulo Guedes, a finalidade da reforma é salvar o futuro dos filhos e dos netos. Mas, com menos jovens e a população crescente de idosos, o sistema atual não se salva no Brasil ou em qualquer outro país. Até o momento, Paulo Guedes não estabeleceu claramente as regras ou como será realizada a capitalização. Afirma o autor da reforma que os pobres que recebem até 3 salários mínimos, 90% da população, serão beneficiados com uma redução de 0,5% nas deduções. A minha elementar capacidade aritmética afirma que 0,5% de um salário mínimo que recebeu um aumento de 4,61% diante de uma inflação de 2 dígitos, esses 0,5% representam uma economia de R$ 4,99 e sobre 2 salários mínimos, R$ 9,98 no máximo. Diante dessa raquítica economia, Paulo Guedes, por exemplo, aumenta o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, a aposentadoria das mulheres de 60 para 62 anos e extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas medidas, na situação atual, podem ser corretas e necessárias para conseguir uma grande economia no déficit fiscal, mas o povão vai se sentir prejudicado e pode cair no canto de sereia do lulopetismo comunista. Uma interrogação: será que Paulo Guedes vai conseguir aprovar a reforma em tempo útil com a oposição das esquerdas super-radicais, radicais e moderadas, uns 200 deputados, e oposição às dificuldades criadas por um congresso useiro e vezeiro na troca de favores, com a oposição da mídia oficial e as dificuldades inventadas
pelo STF. Uma observação: uma reforma sem um sistema de capitalização bem definido, amplo, inclusive para os autônomos, com ou sem alvarás, imediato para todos os que ingressam ou retornam ao mercado de trabalho e aqueles que já contribuem e desejam optar pela capitalização, com ampla liberdade de investir, até mesmo por conta própria. Sem essa mudança, a reforma será apenas um paliativo sem perspectivas, a continuação do já existente, o mais do mesmo. Segundo, Paulo Guedes inicia as privatizações através de leilões que beneficiam, em última análise, empresas adrede preparadas, com parcerias público-privadas, com o papel transformador do BNDES na definição de Paulo Guedes. A Cosan e o seu ramo encarregado dos transportes Rumo arrematou a ferrovia Norte-Sul, mas são beneficiárias constantes de gordos empréstimos do BNDES com juros negativos. E os empréstimos realizados no final do ano passado, de 2018, são equivalentes ao lance vencedor. O governo comemora, mas se um imóvel, por exemplo, tem o preço de mercado de R$300 mil, é leiloado com o lance inicial de R$30 mil e arrematado por R$210 mil, o preço final é 7 vezes maior que o lance inicial, mas, na realidade, perderam R$90 mil. Na minha modestíssima opinião, privatização significa colocar as ações na Bolsa de Valores em lotes sucessivos de 10% do total de ações. Compra quem quer, pobres ou ricos, investidores comuns e os que desejam o controle acionário, mas comprem sempre com dinheiros próprios e não com o dinheiro dos impostos ou das emissões de moeda pelo Banco Central. A valorização vai depender de medidas liberais profundas e da garantia jurídica do direito de propriedade, com a máxima estabilidade e segurança, sem exigir a função social da propriedade, como está na nossa Constituição. Sugestões: zonas livres especiais, com impostos máximos de 5%, poucas regulamentações e ausência de leis trabalhistas, ou apenas a carteira verde e amarela. Facilidade para abrir empresas e fazer negócios. Não pretendo me estender. Em outro vídeo que ninguém assistiu, apresentei um extenso programa de sugestões. Apenas um lembrete. O Brasil tem 5.700 prefeitos, entre 60 e 80 mil vereadores e outros tantos secretários, com um número de servidores que deve ultrapassar 1 ou 2 milhões. Por que o senhor, o presidente, o vice, todos os ministros não cortam 30% ou 40% dos seus proventos e assim abre o caminho para um corte geral de 30% ou 40% na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal? Ou extinguem a burocracia, os regulamentos e todas as agências que não passam de meros cabides de empregos, etc., etc., etc. A consequência: com impostos baixos e garantias jurídicas para a propriedade, que não deve ser obrigado a uma função social, como diz a Constituição,
mas a propriedade deve ser absoluta, é um direito total. Sem essas garantias jurídicas, o Brasil dificilmente vai receber empréstimos, investimentos à vontade. Para receber, precisamos de impostos baixos, garantias jurídicas. E o Brasil, assim libertado, poderá receber uma chuva de investimentos. Nesse caso, o BNDES se torna desnecessário, pode até ser fechado, porque ele não passa de um agente inflacionário, funcionários, burocratas, que se acham no direito de dizer quem deve ou não receber dinheiro no mercado. Não vejo a necessidade do BNDES se o Brasil começar a receber investimentos em quantidade. E, finalmente, merecidas férias para o Banco Central. Uma lembrança, Macri escolheu o gradualismo, se desmoralizou e desmoralizou o liberalismo. E com a crise na Argentina, abriu o caminho para o retorno da muito corrupta Cristina Fernandes de Kirchner, essa cristinita, que desgovernou e pretende mais uma vez desgovernar a Argentina. Um programa que vai desencadear inevitavelmente uma ditadura no pior estilo bolivariano. Mas mesmo que Paulo Guedes tomasse medidas liberais imediatas e profundas, acontecimento pouco provável. Eu, pessoalmente, não acredito que Paulo Guedes seja um liberal. Quem vai desejar investir no Brasil, se houver a perspectiva de um retumbante retorno da esquerda radical fundamentalista, o lulopetismo e as legendas associadas, sem esquecer os disfarçados PDT e a rede? A ameaça social face comunista. Além das medidas liberais imediatas, radicais e profundas, o governo Bolsonaro deve impedir e anular completamente a esquerda e seus aliados e, igualmente, vencer a corrupção e enfrentar o narcotráfico com métodos mais inteligentes. Com esses objetivos, deve se posicionar muito além do politicamente correto e usar todos os meios possíveis para impedir a ditadura comunista. A advertência: os governos não caem por serem duros e sólidos, mas por fraqueza e covardia. Assim aconteceu com Luís XVI na Revolução Francesa, Nicolau II na Revolução Russa, o Chá da Pérsia na Revolução Islâmica Teocrática.